Olá, turminha do quinto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Professora Leane aqui, vim explicar o conteúdo da nossa aula online de língua portuguesa de hoje. Sejam todos muito bem-vindos. Vou compartilhar a tela com vocês e assim vocês podem acompanhar o conteúdo lá na página 213, onde nós paramos na última aula, ok? Vamos lá? Peguem a apostila e vamos estudar. Regras da língua. As palavras que ligam frases ou partes de uma frase, estabelecendo uma conexão entre elas, são chamadas de conjunções. Quais são os tipos de conjunções que nós vemos em frases que são mais comuns? Adição. Adição é uma palavra e às vezes pode ser uma letra. É a letra E, por exemplo. É a adição porque eu ligo uma frase na outra. Por exemplo, o meu cachorro é fofo e lindo. Então, eu estou adicionando dois adjetivos numa palavra só. Nem. Hoje o dia não está nem muito quente, nem muito frio. Certo? Eles me chamaram e pediram para entrar. Então, eles estão adicionando, ó. Eles me chamaram e adicionaram ao pedido para que eu entrasse. Outra conjunção, contrariedade. É a palavra mas, porém, todavia e contudo. Então, posso dizer assim: a professora é chata, mas explica bem. Ou então, o café estava forte, porém doce. E assim por diante. Ele me chamou, mas eu não ouvi. Então, aqui também, ó, é uma contrariedade. A pessoa me chamou, mas eu não escutei. Tempo. Tem aqui quando, assim que, logo que. E aqui temos um exemplo. As pessoas saíram quando a chuva passou. Então, isso aqui, esse quando, é de tempo. Né? No tempo que a chuva passou, as pessoas saíram. Explicação. É quando eu coloco a palavra pois ou a palavra porque. As pessoas saíram, pois a chuva passou. Então, isso aqui é uma explicação. Por que as pessoas saíram? Porque não estava mais chovendo, não se molhavam mais, então as pessoas saíram. Isso é uma explicação. Finalidade. Está na palavra para e a fim de que. Então, nós temos exemplo aqui. As pessoas entraram na loja para se proteger da chuva, tá? Então, essa é uma finalidade. Qual que era a finalidade? Se proteger da chuva. Algumas outras conjunções da língua portuguesa são entretanto, também, por isso, porque, portanto, ou. Quando vocês verem essas palavras nas frases, vocês vão saber que são conjunções. Estão ligando uma parte da frase à outra parte. Agora vamos para o exercício. Exercício 7. Leia as frases e organize-as usando as conjunções presentes no quadro, de maneira a evitar repetições. Então, vocês têm aqui mas, e, quando, porém e pois. Letra A. O menino correu muito. O menino não conseguiu chegar a tempo. Então, vocês vão organizar as frases de forma que essas palavras, de maneira que você evite repetir as conjunções, ok? Então, vocês têm aqui letra A, letra B, letra C, letra D, letra E e letra F. Gente, organizar, isso quer dizer que você pode até reescrever essa frase.
Pontos e letras. De olho na escrita. Então, a partir de agora, a gente vai trabalhar exercícios de escrita. A aula passada, nós trabalhamos em exercícios de interpretação. Leia o poema a seguir. Por quê? Então, aqui estão as explicações dos porquês. Vocês vão ler o poema para, então, responder as perguntas aqui abaixo. Por que você acha que as crianças pequenas fazem tantas perguntas? Fazer perguntas em qualquer idade é muito importante. Você consegue explicar por quê? Então, é comum as mães falarem assim, meu filho está na idade do porquê. Toda criança quer saber. Por que o céu é azul? Por que o gato mia? Né? Show da Luna. É aquele desenho, gente. Exercício 2. A palavra porquê aparece várias vezes no poema. Letra A. Grife. Grifar significa sublinhar, circular, pintar. Todas as vezes que essa palavra é usada no poema. Letra B. A grafia dessa palavra é a mesma em todos os versos? O jeito de escrever a palavra porquê no poema é igual em todos os versos? Então, vocês vão responder aqui para mim. Letra C. Por que você acha que isso acontece? Por que aconteceu de várias vezes no poema o porquê está escrito de forma diferente? Por que está escrito separado? Por que está escrito junto? Por quê? Por quê? Por quê? 3. Observe a seguir. Por que moramos na Terra e não em Plutão? Orelhas crescem? Me diz por quê. Nos dois casos, a palavra porquê foi utilizada para fazer. Qual dessas aqui? Uma explicação, uma pergunta, uma negação, uma explicação ou uma exclamação? Letra B. Como essa palavra foi registrada nesses casos, junto ou separado? Letra C. Em qual situação a palavra porquê recebeu acento gráfico? No início da frase interrogativa. Interrogativa é pergunta, tá, gente? É quando eu interrogo. No final da frase interrogativa. Então, qual a opção correta? 4. Leia uma resposta para uma das perguntas do poema. Então, aqui tem uma explicação, vocês vão ler para em seguida responder. Letra A. Grife no texto a palavra porquê. Letra B. Nesse caso, a palavra porquê foi utilizada para fazer o quê? Uma explicação, uma pergunta, uma negação ou uma exclamação? Letra C. Como a palavra foi registrada nesse caso, junto ou separado? Regras da língua. Há várias maneiras de se utilizar a palavra porquê. Separado para formular uma pergunta. Então, quando eu escrevo por que separado assim, em geral, é no início de uma pergunta, tá, gente? Por que as estrelas explodem no começo sem acento? As estrelas explodem porque no final com acento. Então, gente, se for no começo, vai ser separado e sem acento. As estrelas explodem por quê? Meu celular está respondendo as perguntas aqui. As estrelas explodem por quê? Então, no final, é com acento e é separado, tá, gente? Então, lembre-se disso. No começo, separado sem acento. No final, separado com acento. Junto, para formular respostas. Então, as estrelas explodem porque ficaram grandes demais. Certo? 5. Considere ainda o verso a seguir. Não sei o porquê das coisas. Então, aqui nós temos uma outra forma ainda de escrever o porquê. Como a palavra em destaque está escrita? Junto ou separado?
Com ou sem acento gráfico? Que palavra veio antes da palavra em destaque? Eu já expliquei, né? O que é essa palavrinha aqui. Regras da língua. Essa é a única situação em que se utiliza a palavra porque junto e com acento. Apenas quando está antecedida pelo artigo o. Então, vocês agora já sabem o que é o o. Nesse caso, essa palavra é substantivo e significa o motivo ou a razão. Então, voltando lá naquela frase, o porquê, assim, no meio das palavras, no meio das frases, assim, ó, junto com acento, significa o motivo ou a razão. Então, aqui, ó, se eu fosse substituir, ficaria assim, ó, não sei o motivo das coisas, não sei a razão das coisas, tá, gente? Esse porquê aqui substitui motivo, razão, ok? Então, nós temos 4 tipos de porquê, tá, gente? 4. Muita atenção ao escrever daqui para frente, hein? Esse conteúdo aqui, se já, ó, agora tão craque, né? Aqui tem um exemplo, ó. Não sei o porquê disso tudo. Não sei o motivo disso tudo. Gostaria de saber o porquê de as coisas acontecerem. Gostaria de saber a razão de essas coisas acontecerem. Ok, gente? É quando eu posso substituir por motivo ou razão. Exercício 6. Complete as frases com porquê emendado sem acento, porquê emendado com acento, porquê desemendado e sem acento, porquê desemendado, né, separado e com acento. Cada uma dessas aqui vai aqui, ó, da letra A até a letra H. Família e escola. Familiares, atentem para as perguntas que as crianças fazem. Não só pela inteligência dos questionamentos, mas porque é essencial que encontrem as respostas em ambientes confiáveis e acolhedores. As perguntas das superficiais, as mais constrangedoras, são bússola para o diálogo eficiente e o entendimento dentro da família. Ouça e converse com as crianças, compartilhe memórias da sua infância, de momentos que você viveu e que foram engraçados ou constrangedores, estabelecendo assim uma relação de confidência e proximidade. Então, viu, papais, mamães, sempre conversar e responder todas as perguntas, desde as mais simples até as constrangedoras, porque tudo, gente, tem que ser explicado. Você não precisa explicar, de repente, todo o assunto, mas você vai até onde você achar necessário para que o seu filho, a sua filha, não perguntem para outra pessoa, de repente, ou aprendam na rua, né? É sempre melhor aprender pela nossa, né? Pela nossa educação, pelos nossos conceitos, tá, gente? Então, expliquem as coisas. Todas as vezes que seu filho vier perguntar o porquê de alguma coisa, ou como que acontece alguma coisa, ou o porquê daquilo, sempre explique. Né, Júlia? Uhum. Conecte o assunto. Para que as palavras e as frases de um texto oral ou escrito estejam conectadas e construam juntas um sentido para que possa ser entendido e interpretado, é preciso que as informações estejam interligadas. Uma conjunção pode estabelecer diferente sentido entre as palavras que ligam. Veja os exemplos. O dragão lutou e perdeu tudo. Isso é uma adição. O dragão lutou, mas perdeu. Adversidade ou contrariedade. O dragão poderia vencer ou perder. É uma alternativa. O dragão venceu
Porque se esforçou. É uma causa. Então, cada uma dessas frases, ó, gente, ela é uma frase que tem um motivo, uma causa diferente, tá? E eu posso nomeá-las dessa forma aqui, ó, pela conjunção que ela traz, tá? Isso aqui é muito importante vocês estudarem, muito mesmo. Devemos ficar atentos ao contexto e à ideia que queremos transmitir para empregar uma ou outra palavra. Observe o emprego de mas e mais. Mas une duas informações indicando o sentido contrário entre elas. Exemplo, ela tem o mesmo sentido entre elas. Ela tem o mesmo sentido que, porém, todavia e contudo. Então, essas três palavras aqui têm o mesmo sentido que mas. Então, aqui o exemplo. Sérgio é fraco, mas, porém, contudo, é engenhoso, tá? Então, eu posso usar qualquer uma delas, ó. Eu posso usar mas, porém, ou posso usar contudo. Sérgio é fraco, contudo, é engenhoso. Sérgio é fraco, porém, é engenhoso. Sérgio é fraco, mas é engenhoso. Qualquer uma das três aqui, ó, cabe, tá? E quando é essa aqui, ó, é mais, tá? Elas são diferentes, gente. Essa aqui, ó, e essa aqui, elas são diferentes, ó. O símbolo da matemática aqui, ó, diferentes, tá? Mas indicam uma quantidade ou uma intensidade. É o contrário de menos, ok? Então, ele é mais alto do que sua irmã. Ele é menos alto do que sua irmã, tá, gente? Esse mais aqui quer dizer uma quantidade ou uma intensidade, tá? Complete isso, 2 mais 2. 2 mais 2. A Júlia tá dando exemplos aqui do lado. Complete com mais ou mas. Então, vocês têm três frasezinhas aqui, vocês vão fazê-las. Agora aqui, ó, escreva no caderno. Então, coloque a data de hoje, 26/10/2020. Pode colocar o nome da escola também. Escreva no caderno duas frases empregando a palavra mas e duas empregando a palavra mais, tá, gente? Não vale essas aqui. Certo? Caracterizando o gênero textual. Exercício 1. Um mito é uma história criada para explicar, entre outras coisas, um fenômeno da existência do homem e do mundo. Nessa unidade, você leu o mito de Hestia. Vamos recordá-lo. Então, aqui, letra A. O que esse mito explicou? Lembrando, gente, mito é uma história criada para explicar. Então, mito é uma coisa que não, teoricamente, não existe, tá, gente? Letra B. O que o fogo e Hestia simbolizavam? 2. Qual a origem do mito que você leu? Qual desses aqui? 3. Um dos elementos importantes do enredo Um dos elementos importantes do enredo de um mito é a transformação dos personagens. Qual a transformação ocorrida com a história de Hestia? Então, volte lá para você saber. Atenção para as características de um mito. Texto narrativo em terceira pessoa de caráter simbólico. Busca explicar as origens de tudo o que há no mundo. Envolve elementos fantásticos da construção do enredo. Expressa a cultura de um povo. 4. Vamos explicar um mito. Siga os passos a seguir. Então,
Vocês vão ler aqui sobre o mito. 225. Você sabia? Todos os povos têm a figura de um contador de história das tribos indígenas mais remotas às grandes civilizações. Entre muitos povos africanos, existe a figura do griot. Muitas histórias sobreviveram por séculos apenas porque foram repassadas de uma geração para outra por ação desses contadores. São pessoas que se tornaram referências em sua cultura e têm uma autoridade própria para falar e envolver toda a comunidade com histórias fantásticas de seu povo. Os mitos são contados em terceira pessoa e dependem da figura do contador. E em sua comunidade, há um bom contador de histórias? No YouTube, gente, tem histórias para acordar da tia Tina e tem a maloteca de histórias que é da professora Ana Karina, aqui da nossa cidade. Quem quiser acessar no YouTube, Maloteca de Histórias. Revisão. O que eu aprendi nesta unidade? Palavras que ligam frases ou partes de uma frase, estabelecendo uma conexão entre elas, são chamadas de conjunções. Usa-se porquê separado em perguntas e porquê junto em respostas, tá? Então, olha, para fazer a pergunta, eu uso o porquê separado. Para responder a pergunta, eu uso o porquê junto. Mito é um texto narrativo que oferece uma explicação simbólica para fatos do universo e da vida humana. Observe a seguir. Eu fui ao cinema e assisti o filme Como Treinar o Seu Dragão. E gostei muito da história e vi que o menino foi muito corajoso em enfrentar aquele dragão gigante e temível e irritante, e o dragão pequenino ficou ao lado do menino e lutou com ele até o final. Letra A. Esse depoimento está com muitos problemas na escrita. Qual é o problema da redação desse depoimento? Letra B. Reescreva o trecho corrigindo o problema. Você deverá usar principalmente vírgula e ponto final. Leia o texto a seguir. Por que eu? Você vai ler para daí responder aqui, ó. Letra A, letra B. Releia o trecho que está naquele texto ali de cima, né? Para daí responder as perguntas aqui de baixo. Até aqui. Porque na próxima unidade nós teremos atividades complementares. Ok, gente? Finalizando a apostila 1, eu só vou dar aquelas atividades complementares na próxima aula como exercício de revisão. Quem quiser já ir se adiantando e fazendo, tiver um tempinho durante a semana, fique à vontade. Beijo, gente. Até mais. Até a nossa próxima aula online.